Programa no ar, é hora de sair do armário e se acomodar no sofá, porque estamos entrando agora na zona multicor. Hoje vamos entender um pouco mais sobre como os nativos indígenas que aqui habitavam se relacionavam antes da chegada da invasão dos portugueses e as consequências dessa invasão para esses povos hoje. A gente deve pensar o descobrimento do Brasil mais como uma invasão do que uma descoberta. Isso porque muito antes da chegada dos portugueses já existiam diversas civilizações indígenas nas terras que chamamos hoje de Brasil. Esses povos já conheciam, ocupavam espaço, produziam cultura, tinham compreensão própria sobre o ambiente, o meio social e suas próprias identidades. Um exemplo é o povo tupinambá, onde relatos de autores viajantes descrevem o comportamento das mulheres da tribo. Essas mulheres desempenhavam papéis de caça, de defesa, luta e as demais funções que os europeus haviam atribuído aos homens, e onde muitas delas eram casadas com outras mulheres. A prática de poligamia era comum entre eles. Não foi por acaso, ou porque nos descobriram doentes ou anormais, que o projeto de heterossexualizar uma população aconteceu no Brasil. O maior instrumento da colonização foi a subjugação de nossos costumes, nossas religiões e a nossa relação com o meio, aos interesses do Império de Portugal e da Igreja Católica. Partindo da ideia de que a heteronormatividade é um processo imposto, fica a questão: por que as demais expressões de gênero e das sexualidades humanas foram então distorcidas e marginalizadas? Em que momento isso aconteceu no Brasil? E é para explicar um pouco mais sobre esse assunto que recebemos hoje o professor da pós-graduação em Antropologia da UFPE, Renato Atias, que tem suas pesquisas voltadas para as sociedades nativas do Brasil. Oi, Renato. Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Estar aqui. E o artista alagoano da comunidade indígena Carapotó Terra Nova, Ziel Mendes. Também seja bem-vindo, Ziel. Muito grato estar aqui, Benedita. Um prazer enorme. Vou aproveitar que já começou contigo aqui, Ziel, e perguntar como é que é tratada a questão da sexualidade na tua comunidade? Eu sinto algumas tensões, né, quando no meu povo, os carapotóis, né, se chega a se falar sobre sexualidade. E diante disso, como é que foi crescer sendo, ou se descobrindo uma criança LGBT numa comunidade indígena? Olha, interessante se pensar o seguinte: quando você está no meio, né, no contexto, você também não tem dimensão. Às vezes é preciso você sair para se questionar e refletir sobre tais problemas, assim, né? E se conhecer mesmo. Você está no contexto, você está vivendo um mundo, uma realidade, né? Eu lido com esses dois mundos, né, com essas duas realidades, né? E quando eu vou para lá, né, geralmente, agora eu me deparo com pessoas que estão vivendo essa sexualidade, que aí já vai entrar da não heteronormatividade, que foge disso, mas que por estar ali, né, não conseguem viver, ficam presos, né? E eu me deparo muito com isso e fico imaginando, se eu não tivesse saído, eu estaria talvez não sendo eu, né? Tipo, na verdade, não vivendo aquilo que Ainda preso, né? Sim. Não, o que é uma realidade para todos nós LGBTs, né? A gente acaba sendo expulso de todos os nossos ambientes, né? Mas, professor, vê, o que eu estava pensando aqui, todo esse processo de colonização, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, a gente tem um histórico LGBT? Muito pouco escrito, né? Mas se você pensar aquela famosa carta de Pero Vaz de Caminha, ele vai falar dos sexos, e vai falar que os sexos estavam expostos, que podiam se ver, podiam se olhar, né? E que não havia vergonha entre eles, né? Então, essa relação, essa escrita do Pero Vaz de Caminha mostra o quê? Uma naturalidade, a relação sexual, a relação entre os sexos, com uma certa naturalidade. Os outros escritos sobre esses povos vão ser feitos por quem? Por missionários. E os missionários já vêm com a tradução, eu diria assim, um pouco tradução errada da Bíblia, né? Porque se a gente olhar bem, aí você vê que é um erro de tradução que forma essa mentalidade, né? Homem, mulher, né? Se a gente olhar na própria Bíblia, no primeiro capítulo vai ter a formação de Adão, e esse Adão, né? Esse Adão é um lado feminino e um lado masculino. Então, no segundo capítulo, vai separar, vai ter a separação. Aquela história de tirar da costela
Isso não existe, porque quando se faz a tradução, é o lado de Adão que vai se tornar, né? Então, são várias coisas. Então, a partir daí, você tem toda uma discussão, né, que é o movimento criacionista, a gente vai encontrar. Tem um relato muito interessante, que eu acredito ser do Ronaldo Weinfels, que ele faz uma descrição do relato do francês Yves Devreux. E ele fala exatamente de como ele relatava com essa visão, né, essa visão mais puritana da coisa, como era a relação dos indígenas. E ele começa a introduzir esses conceitos de sodomia, de pecado. Então ele descreve, o primeiro relato que a gente vai ter dele descrevendo acho que um indígena da Tupinambá. Ele fala dele como um hermafrodita, né? Uhum. E aí ele descreve que ele tendo características de homens e de mulheres, e esse eu acho que foi que ele chamou de Tibira, foi um dos primeiros relatos que a gente tem de LGBT sendo punido, né? Uhum. No caso, foi assassinado. Completamente punido. Né? É um texto que foi escrito em 1500, Devreux, em 1500. Então, a relação, né, da descrição, né, sobre essas relações sexuais ou relações entre homens e mulheres eram vistas como coisas do diabo. Isso, nós estamos falando de 1500, 1552, nós vamos encontrar essa punição, né, em 1927, por exemplo, né, que tem relatos onde os missionários destroem a casa indígena, separam toda a casa comunal, queimam, né, queimam todos os objetos, porque essa era a casa do diabo, né? Infelizmente, minha comunidade, né, meu povo ainda tem esses reflexos, né? E quando se vem falar hoje, né, do contexto contemporâneo, aí se chega até a questão, primeiro, né, 500 anos, a Igreja Católica como, né, a primeira instituição a trazer essas normas, enfim, e hoje temos a inserção das igrejas evangélicas, né? E que tal viajarmos até uma aldeia indígena? Eu fui a Tacaratu conhecer Bia. Ela é indígena de etnia Pancararu, é mãe solo, é técnica em enfermagem e não heterossexual. Bia me contou sobre sua história e de como é o fato de ser LGBT assumida na sua comunidade, como as crenças e os costumes pancararus lidam com a sexualidade na comunidade. A minha infância foi entre muitas idas e vindas para São Paulo. Entendeu? Então eu passava um ano e pouco aqui, passava... O maior tempo que eu fiquei lá foram 5 anos, aí eu voltei de vez para Pancararu, para a aldeia, com 11, 12 anos de idade. O que choca muito aqui é só o fato de você ser uma mulher que tem uma liberdade sexual, independente se seja com homens ou com mulheres, sabe? Você ser uma mulher solteira, jovem, 20 e poucos anos, que tem relacionamentos, né? Não é aquela mulher casada que casou com o primeiro homem e vai terminar a vida com ele. Até o fato de você ser separada já causa algum certo tipo de, né, de estranhamento para as outras pessoas. Então, gostar de mulher ou gostar de homem também já gera uma outra percepção, assim. Mas isso de ser bi, isso de ser lésbica, isso de ser hétero, só sei que as pessoas ainda ficam muito confusas, porque eu sou lésbica, mas como assim, eu sou lésbica, você acabou de ter um filho, sabe? E as pessoas ainda não entendem isso. Eu procuro também não ficar, se eu sou lésbica, se eu sou bi, eu digo que eu gosto de pessoas, e as pessoas ainda têm aquele choque, mas como assim? São milhões de perguntas, mas eu não gosto de me rotular em nenhuma dessas categorias, sabe? Mas eu sei que eu não sou hétero. Eu não saio por aí levantando uma bandeira, né, nem escrevendo na minha testa, não sou hétero, né, nem que eu me relaciono com mulheres, mas isso também não é uma coisa que seja velada, que seja proibida, que seja, tipo, que eu tenha medo de falar, sabe? Eu não tenho medo disso. É a verdade, sabe? O que acontece muito aqui são duas opções, assim, mais ou menos, que eu observo, principalmente com os homens gays. Ou você vira uma caricatura, né? Você vira aquele homem ou aquela mulher estereotipada, né? Como, sabe? Aquele estereótipo clássico de gays, como são e como se comportam, como se vestem. Ou você casa, né? Tem muitas mulheres aqui que casam, têm marido, têm filhos e vivem uma relação heteronormativa, mas infeliz. Eu deixei de ser boato
Eu deixei de ser a piadinha de quando passar na rua, sabe? Olha a filha de fulano, né? Dizem que gosta de mulher. Eu deixei de ser essa personagem na cabeça das pessoas, da comunidade. E passei a ser parte da vida delas também, assim, com a prestação de saúde, com o meu trabalho. De fazer a visita, sou eu que vacino o filho daquela pessoa, sabe? Sou eu que faço a triagem no postinho, sou eu que faço a visita do acamado, sou eu que faço. Eu me tornei parte, e também para ter esse respeito tem que ter uma confiança, né? Principalmente dos idosos, sabe? De uma pessoa de gerações passadas. Tem muito essa consideração da família, de saber de quem é filho, quem é neto, de quem é sobrinho, sabe? E... Oi, meu amor. Então eu acho muito difícil que eu chegue a viver um caso de rejeição, ou de violência, ou de discriminação, ou alguma coisa. As pessoas podem não gostar de mim, assim, não ser minhas amigas, não ser, eu também não faço questão de agradar todo mundo, mas eu acho que graças a Deus, assim, aqui a gente não vai, eu, pelo menos comigo, eu não sinto que eu seja alvo de algo ruim. Só de um certo estranhamento e vai sendo sempre uma conquista dia após dia, sabe? Mas eu, sinceramente, eu acho até tranquilo, mas é um processo. Professor, a gente viu agora esse VT lá. O senhor também trabalha com os povos pancararus, né? O senhor poderia falar um pouco mais como é essa questão da colonização do povo pancararu, como se formou lá, né? E os pancararu, né, conseguiram, né, nesses últimos, vou dizer assim, um pouco mais de 100 anos, a consolidar, né, toda uma relação com os outros povos e organizar a vida com muita pressão. Eles só vão ser reconhecidos formalmente no final dos anos 30. Você imagina? Quer dizer, em 1875, olha bem, em 1875, né, o imperador Dom Pedro II resolveu acabar com os índios e acabou por decreto. Não existe mais índio. Então, Tacaratu, que era uma grande aldeia indígena, né, se tornou vila de Tacaratu. A partir das cachoeiras de Itaparica, que não existem mais hoje, porque estão inundadas por causa das águas, né, surgiram vários povos que se colocaram ali, né? Então, nós costumamos chamar, quer dizer, e eles também costumam chamar, né, que é uma espécie de uma árvore pancararu, onde tem os troncos e as ramas, né? E cada rama é um determinado grupo específico, né? Então, temos Pancararé, do outro lado do rio, né, do município de Glória, tem os Pancararu, tem os Jeripancó, né? Tem os Pancaiucá, que são ali pertinho, né? Tem os Tuxá, tem os Tuxá de Rodelas, né? Então tem vários, os Cambiuá, né, de Bimirim, né? Ou os Pipipã, lá de Floresta. Professor Renato, qual o papel da religião na doutrinação dos povos indígenas e dos povos de nações africanas? Esse é um papel forte, pesado, né? Nós vamos perceber aqui que só para vocês terem uma ideia, né, as pessoas que chegam aqui com Cabral e os outros, né, com todos os portugueses, são pessoas que estavam fugidas, né, por serem judeus. Então a religião é fundamental. E aqui eles vão dominar, quer dizer, toda a costa, né, todo o litoral brasileiro vai ser extremamente forte a questão da religião, e eu diria a religião católica. E a religião católica baseada no que é certo e o que é errado a partir da Inquisição. Vocês imaginam o que é Inquisição? Você não podia pronunciar nada que não seja. A Inquisição, né, levava para as fogueiras, né, queimavam as pessoas, as bruxas, né? Você imagina, né, quantas pessoas, né, de diferentes orientações sexuais foram queimadas justamente por isso. Então, o papel da religião, né, de montar uma estrutura oficial, né, ela vai ser bastante forte, né? Vamos pegar um fato só, né? Existe uma briga, nesse mesmo período, uma briga de um bispo católico, que vivia no México, no Chiapas, né, com outro bispo na Espanha chamado Sepúlveda. Um chamava-se Las Casas e outro Sepúlveda, né? O bispo no Chiapas, no México, dizia, não, vamos ter que acabar, essas pessoas não podem morrer assim, esses índios não podem ser mortos como estão sendo mortos aqui. E havia justificação para essa morte, né? Eles podiam morrer. Por quê? Porque eles não tinham alma.
Então vocês imaginam, foi preciso o Papa Paulo III, né? Já quase 1554, por aí, dizer, não, os índios têm algo mesmo, então você não podia mais matar, entendeu? Então havia, né? Então vocês imaginam a entrada né? A religião, né, com uma força muito grande, né, inclusive para determinar se o índio tem alma ou não tem alma. Né? Então, por aí você imagina como é que era a situação, né, da religião. Bem, agora a gente vai para o intervalo, mas para fechar o bloco, vamos livrar esse quadro para divulgar os materiais que vocês enviaram. Confiram o VRA de hoje e sinta-se livre para mandar o seu também por e-mail, zonamulticor@gmail.com ou pela página no Facebook Zona Multicor. E tem que ter duração máxima de 1 minuto, tá, galera? E diz que o frio é uma face ruim. Ela é a flor mais linda do Brasil, a única do sul. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu não me acordo sorrindo. O dia amanheceu tão lindo.